Bem, boa tarde a todos. É um grande prazer estarmos aqui mais uma vez para mais uma palestra relativa a temas contemporâneos da graduação da nossa EPGE, Escola Brasileira de Economia e Finanças. Hoje nós vamos ter a imensa felicidade de contar com a experiência nacional, internacional, com a formação acadêmica no Brasil e no exterior, de um conhecido de todos nós. Ele foi presidente do Bank of America no Brasil entre 83 e 98, 15 anos, principal executivo do banco para os países do Mercosul até 89, diretor-geral da divisão de Private Banking para a América Latina de 90 até 98. O principal executivo para países do Mercosul foi responsável pela gestão de ativos da ordem de 5 bilhões de dólares e um quadro de 1.500 funcionários. Atualmente é presidente e fundador da WKI Brasil, empresa de consultoria com foco em estratégias empresariais, sobretudo para investimentos e investidores estrangeiros, e também dedicada a fusões, aquisições e formação de joint ventures. Tem posições em conselhos de instituições financeiras, como o Conselho Internacional do Unibanco, o European Brazilian Bank Eurobras, em Londres, e o Banco Internacional, uma associação entre o Bank of America e o Royal Bank of Canada. Posições em conselhos de empresa do setor privado, a Embratel, a Brookfield Incorporações, a Acom Comunicações, a Teletec, a Coca-Cola, Rio de Janeiro Refrescos e o Clube Med. Atividades e posições em conselhos de entidades empresariais, coordenador do Comitê de Cooperação Empresarial aqui da Fundação Getúlio Vargas, presidente da Câmara Americana de Comércio, 4 mandatos, vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro e ocupou também posições em conselhos de organizações voltadas à responsabilidade social, como presidente do Conselho da Conservation International, Conselho Internacional da Ford Motor Company, aqui no Brasil, Conselho da AMOV, atividade comunitária, e posições em instituições voltadas à educação e cultura. Conselho do Instituto Brasil-Estados Unidos, o IBEU, Conselho do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e Conselho do nosso Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E já foi eleito líder empresarial do Rio e membro do Fórum Brasileiro de Líderes Empresariais. Além de todas essas distinções, é cidadão benemérito e honorário do Rio de Janeiro, tendo sido também agraciado com a medalha Tiradentes. Eu peço a todos uma salva de palmas para Joel Córnio, nosso convidado. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela calorosa recepção. Em particular, obrigado, professor Rubens Cisne, pela oportunidade, pelo privilégio que me dá em estar aqui presente. Uma instituição que é sobejamente reconhecida como referência, como excelência de ensino, agraciada em várias oportunidades, reconhecida no Brasil, no exterior, e motivo de orgulho para todos aqueles que têm essa oportunidade de cursar aqui a Escola de Pós-Graduação em Economia. Eu não posso também deixar de mencionar que, durante o período em que eu coordenei o Conselho Empresarial aqui da Fundação, tinha sempre ao meu lado Manuel Thompson Mota, a quem
que leva o nome desta sala, né? Bom, o tema sobre a integração do Brasil com a economia mundial é um tema que vem sendo alvo de debates mais intensos ou menos intensos, dependendo da conjuntura do país, mas que é consensualmente reconhecido como um passo positivo, importante para a sustentação do desenvolvimento econômico do país. Há controvérsias, evidente, sobre a correlação entre os benefícios de uma integração à economia mundial e o desenvolvimento econômico. Existem modelos vastos, econométricos e estatísticas que analisam o grau de correlação. Não vou entrar nesse âmbito na conversa que teremos hoje. Eu quero focar mais em aspectos conceituais, porque, independente do grau de integração do país à economia internacional, os passos que devem ser cumpridos, o dever de casa que deve ser feito, ele se aplica de qualquer forma para, independente dessa inserção. São passos absolutamente vitais, críticos, o dever de casa que o país precisa para sustentar o seu crescimento econômico e gerar renda, criar oportunidades de emprego, enfim. Um país que pretenda ser competitivo e se inserir no contexto internacional, ele necessariamente requer um modelo, uma economia que seja sustentada do ponto de vista macroeconômico. Só um minutinho. Dá para desligar isso para mim? Seja sustentável, tenha fundamentos macroeconômicos sólidos que sustentem esse crescimento de uma forma equilibrada e, sobretudo, com uma visão de longo prazo e que permita a sustentação dessa inserção. Não é o que acontece nos dias de hoje. Eu queria fazer uma rápida retrospectiva do que passou com o país a partir da década de 50. Muito rapidamente, até o início da década de 50, o Brasil era um país com um parque industrial muito embrionário e que dependia fundamentalmente do comportamento das suas exportações de produtos primários. Na época, chegamos a exportar 80% das exportações do Brasil eram constituídas por café, 60%, 80%. Já a partir da década de 50, no início do governo Vargas, segundo mandato, o Brasil deu seus primeiros passos para a industrialização do país, com a criação da CSN, com investimentos em infraestrutura, em energia, e que foram aprofundados a partir do governo de Juscelino, em 55, com um importante salto industrial, sobretudo no setor automobilístico, e com importantes investimentos na infraestrutura de energia, de transportes. Logo após esse governo Juscelino, nós tivemos um período de turbulência, de instabilidade política, social, seguida após a renúncia do presidente Jânio Quadros, mas já a partir de meados de 60, o Brasil deu importantes avanços em termos de implantação de políticas de reformas estruturantes e institucionais que permitiram ao país um avanço bastante importante no seu crescimento econômico nos anos que seguiram
até o primeiro choque do petróleo em 73. Foram anos que nós chamamos de milagre econômico, que propiciaram taxas de crescimento bastante expressivos, acima de 10% anualmente, e que, evidentemente, não são sustentáveis ao longo do tempo, e isso aconteceu já a partir do início da década de 70, com o primeiro choque do petróleo. Eu faço essa breve retrospectiva para ressaltar o ambiente que nós tivemos nesses últimos 70 anos, pontuado por políticas expansionistas voltadas à substituição de importações, de investimentos em infraestrutura e, ao mesmo tempo, também pautada por crises econômicas que nós tivemos que superar ao longo da década de 80 e 90, até meados de 90, como fruto da crise dos choques externos que pegaram o Brasil simultaneamente, seja o aumento expressivo, o segundo aumento do preço de petróleo, elevadíssimas taxas de juros internacionais, uma deterioração séria nos termos de troca, enfim, todos esses fatores negativos convergiam simultaneamente e tolhiam a capacidade de gestão da economia do país. Nesse período, nós tivemos, chegamos a uma situação bastante crítica, que foi a exaustão das reservas cambiais do país. O Brasil chegou ao ponto de declarar moratória da sua dívida externa, moratória que perdurou por quase 15 anos no país, e com consequências absolutamente sérias, e que eu mesmo tive a oportunidade de protagonizar durante este período, e que espero que não se repita para nenhum de vocês aqui nas suas carreiras. Após a década após a superação dessa crise, nós passamos por um período novamente de medidas estruturantes, estabilizantes, já com o lançamento do Plano Real de Estabilização, e que propiciou finalmente uma mudança muito importante na cultura, nossa cultura, depois de décadas de convivência com inflação alta, com restrições fortes de balança de pagamentos, com dificuldades de acesso à poupança externa, enfim, esse período ficou para trás. O lado positivo é que nós conseguimos finalmente quebrar não só a inércia inflacionária, mas conseguimos quebrar uma cultura inflacionária, e hoje ela é manifestada claramente na sociedade através de uma aversão a qualquer sinal de recrudescimento da inflação. Ao mesmo tempo, também há uma clara aversão a planos heterodoxos que proliferaram na década de 80, durante a crise, de curtíssima duração, de natureza heterodoxa e de voo curto, voo de galinha. E já a partir de 90, do Plano Real, nós voltamos a aprofundar essas reformas estruturais, mas há outras que não foram tocadas e que, cada vez, na medida em que nós avançamos no tempo, elas vão adquirindo uma relevância cada vez maior e que são absolutamente críticas para que o país possa, de fato, sustentar a médio e longo prazo uma trajetória de crescimento econômico e que seja sustentável. Eu me refiro às reformas que vocês estão cansados de ler no seu dia a dia, que são fundamentais para o ajuste fiscal do país, reforma previdenciária, sobretudo, fundamentais para a redução do absurdo custo de transações no país, do custo Brasil, como são aqueles associados
à área trabalhista, uma reforma que está mais longamente devida e que ainda persiste depois de mais de 60 anos aqui no país. E, evidentemente, uma reforma no sistema tributário do país, que é outro item, componente muito importante no custo no custo de negócios, no custo de transações no país. Como que nós definimos, então, se um país está ou não preparado para se sustentar no contexto internacional? Evidente que você precisa de um modelo econômico, uma economia que seja fortemente, que esteja alicerçada por instituições e por sólidas, mas, ao mesmo tempo, nós temos que avaliar o grau, o que acontece com a pauta de comércio exterior do país. Ao longo dos anos, nós observamos uma forte ênfase às exportações, à necessidade de geração de saldos na balança comercial, como forma também de atenuar as restrições externas e reduzir os déficits crescentes de conta corrente, mas pouco se fala sobre o comportamento das importações. E aí nós observamos, de forma cíclica, aumento ou diminuição nas exportações, muitas vezes muito pautada pelo comportamento dos preços dos produtos primários, mas notamos uma perda gradual de importância dos produtos semi-industrializados e manufaturados na composição dessa pauta de exportação. Hoje, claramente, o impulso de exportações de produtos agrícolas vem sendo sustentado também pela China e deslocando os produtos, em termos de importância relativa, à participação dos semi-industrializados. Mas, olhando as importações, nós notamos uma participação cada vez menor em relação ao PIB, e que denota, comparando-se a outras economias em desenvolvimento, comparando-se às economias dos nossos vizinhos aqui na América Latina, ou mesmo no âmbito do BRICS, ou mesmo comparando-se com outras economias asiáticas, claramente o Brasil está muito, muito aquém dos demais países em termos de importações. Ano passado, em 2016, elas representaram 12% do PIB. Esse ano já está provavelmente em torno de 8% do PIB, uma queda muito expressiva, e isso reflete um grau de protecionismo que persistente no país e uma indisposição de participar, de abrir esse mercado para os produtos estrangeiros. Isso é uma constatação de que a economia do Brasil é uma economia muito fechada, provavelmente uma das mais fechadas no mundo hoje. Nosso comércio internacional corresponde com todos os incentivos que nós temos de tempo em tempo. O comércio internacional do país gira sempre em torno de 1% do comércio mundial, e as restrições às importações se mantêm, de forma que hoje, há pouco agora, em julho, nós tivemos a reunião da Organização Mundial do Comércio. A posição do governo americano, a posição da União Europeia é absolutamente coincidente na medida em que o Brasil carece de uma abertura com tarifas médias muito acima da média mundial, tarifas de 15% em média, mas que, na verdade, quando se consideram as tarifas não alfandegárias, elas chegam a níveis de 35% a 55%, é um absurdo.
Então, essas restrições, as importações, vêm sendo alvo de críticas dos países desenvolvidos e dos países também em desenvolvimento. Além disso, nós temos uma absoluta indiferença até agora a parcerias, a acordos de comércio bilaterais ou acordos multilaterais. Ficamos durante muito tempo atrelados, até hoje, ao Mercosul. Tivemos uma oportunidade excelente na segunda década de 90 até 2005. Durante 10 anos, houve negociações para a criação do Acordo de Comércio das Américas, e que finalmente foi abortado em 2005, sendo em grande parte devido à relutância, à resistência do Brasil em aderir a esse acordo, preferindo, naquela oportunidade, já no governo Lula, uma aliança com os países bolivarianos, e que orientação esta que se manteve ao longo do governo, dos 2 mandatos de Lula e Dilma. Então, nós preferimos uma aliança com Venezuela, com Nicarágua, na América Central, com Bolívia, com Equador, e perdemos a oportunidade de uma maior integração no âmbito da América Latina com os Estados Unidos. E, evidentemente, que outros países da região, como o México, que já tinha um acordo do NAFTA, posteriormente México, Colômbia, Peru e Chile, se uniram em acordos com os Estados Unidos e outras regiões, e o Brasil vem perdendo um terreno importante nesse sentido. Agora, a participação de um país num acordo comercial não significa simplesmente acesso aos mercados ou a condições mais favoráveis de comércio. Elas exigem, em contrapartida, o cumprimento de uma série de ações que vão desde a proteção ao meio ambiente, as relações trabalhistas, a proteção dos direitos de propriedade industrial, a proteção dos direitos de propriedade de tecnologia, enfim. E o Brasil não tem uma trajetória tão boa nessa área. Quer dizer, no meio ambiente você ainda tem alguns focos de desmatamento e de outras de emissões, mas quando também temos alguns problemas na área trabalhista e processos, um backlog de processos no âmbito de propriedades industrial e de direitos de proteção à tecnologia enorme. Carecemos também de segurança jurídica. A segurança jurídica é questionável. Também carecemos de uma boa segurança, do ponto de vista mais amplo. E, muito importante, nós não temos a produtividade que seria necessária. A produtividade do país caiu a níveis assombrosos nos últimos anos. Hoje nós estamos com uma produtividade nos níveis de 2008, 2009, e numa recente avaliação do Banco Mundial, que acaba de ser publicada, o Brasil ocupa a posição de
54º em 85 países. Isso em termos de segurança, de produtividade. Já em termos de facilidade de negócios, nós ocupamos uma posição ainda de maior destaque, como 123ª nação entre 190. Sobre quaisquer ângulos que nós avaliemos, o Brasil vem perdendo bastante terreno, de sexta economia passa a nona economia. Nós sabemos amplamente os problemas que vêm afetando o desempenho nosso desempenho nesses últimos anos, sem entrar no mérito ainda dos aspectos políticos que vêm constrangendo o ajuste econômico, o ajuste fiscal. E, em síntese, esse quadro tão cinzento que eu venho pintando aqui para vocês é, na verdade, um quadro bastante auspicioso, porque ele significa uma tremenda oportunidade para aqueles que estão aqui cursando a pós-graduação da Fundação, porque representa uma oportunidade para mudanças. Eu não tenho a menor dúvida que o Brasil vai dar essa volta e vai retomar o seu crescimento e vai voltar a ser um país que nos enche de orgulho, que nos deixa bastante felizes em aqui viver. Então, eu acho que essa é uma mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Agora, quais são os critérios que devem ser perseguidos pelo país para uma efetiva inserção internacional? Eu falei aqui sobre os ajustes macroeconômicos, falei também sobre a necessidade de maior abertura do comércio externo, sobretudo no acesso do lado das importações. Falei sobre a diluição da participação dos produtos industriais e que devem ser estimulados com políticas industriais sólidas, porque ele tem um efeito importantíssimo. A participação dos produtos manufaturados, elas podem, por sua vez, atenuar, mitigar os efeitos deletérios de oscilações nas cotações dos produtos primários no mercado internacional. Nós já presenciamos isso. Em 2015, recentemente, houve uma queda brusca no comércio internacional, em grande parte devido à queda dos preços de commodities, evidentemente também câmbio, mas nós precisamos perseguir políticas macroeconômicas que resultem na maior produtividade, na maior competitividade da economia. O marco regulamentar é fundamental. As agências reguladoras precisam ter regulamentações bastante transparentes, críveis e que transmitam ao investidor a tranquilidade, a percepção de que podem realmente avaliar seus investimentos de longo prazo, porque são investimentos que necessariamente exigem uma regulamentação que seja duradoura, que seja confiável. Eu queria também registrar aqui que nós não devemos nos iludir que nós convivemos num mundo de liberdade, de comércio, sem restrições. Pelo contrário, não vamos nos iludir e achar que o mercado é livre. Não é. Nós temos toda sorte de restrições e, principalmente, nós vivemos hoje uma conjuntura que é complexa. Depois da chamada grande recessão que tivemos em 2008,
2009, já 8 anos transcorridos, nós ainda continuamos convivendo com um cenário mundial complexo e de taxas de crescimento muito modestas. E as pressões sociais, o crescente desemprego, os fluxos migratórios, são vetores, são forças que vão levando a maior e maior intensidade de movimentos de posições nacionalistas, populistas, e que geram, por sua vez, maior ceticismo com relação aos acordos comerciais, aos acordos multilaterais. Nós estamos presenciando isso, nesse momento, nos Estados Unidos, né? Uma situação que poucos podiam imaginar até há pouco tempo atrás. Quer dizer, nós ouvimos o presidente Trump denunciando, achando injusto o acordo, sem nem sequer sentar para renegociar ou conversar, enfim. Mas isso não é um movimento isolado nos Estados Unidos, isso vem recrudescendo na Europa, e, portanto, o atraso que o país teve na implantação das reformas longamente esperadas, perdemos oportunidade fantástica já no segundo, se não no primeiro, no segundo mandato do governo Lula. Ele tinha um altíssimo grau de popularidade e condições de poder levar adiante as reformas. Perdemos essa oportunidade. Agora estamos já às vésperas de um novo governo em 2018, mas com, ainda que capenga algumas reformas indo adiante, isso traz um desafio ainda maior para o Brasil nesse processo de inserção internacional, porque a concorrência é muito mais acirrada do que era 15, 20 anos atrás. Há uma postura hoje muito mais desafiante com relação aos acordos. O acesso aos mercados para maior valor agregado nos produtos intermediários, semi-industrializados, vai cada vez sendo mais fragmentado em função desses próprios acordos multilaterais ou mesmo dos acordos bilaterais. Então, a cadeia de valor, onde você tem mais valor agregado do que nos produtos primários, o desafio de inserção do Brasil nessa cadeia é, evidentemente, maior hoje do que era 15 anos atrás. Então, a mensagem aqui é que o tempo realmente urge. Nós não temos condições, podemos nos permitir ao luxo de postergar esses movimentos por muito mais tempo. Porque o país, é bem verdade que nós temos um mercado interno de dimensão continental, é verdade que com crise, com tudo, as grandes empresas, os grandes investidores vão continuar olhando com muito interesse as oportunidades de entrada no mercado, mas nós vamos estar pagando um preço muito mais elevado. Quer dizer, se uma empresa aqui é sujeita a uma avaliação ela certamente, essa avaliação vai levar embutido um prêmio de risco que o investidor antecipa em função do ambiente de negócios, em função do quadro institucional, em função de tudo aquilo que eu venho colocando aqui. Então, há um custo. Uma coisa é investir num país como a Alemanha, ou Estados Unidos, ou Inglaterra, e outra coisa é você estar relegado. Aqui mesmo na América Latina, entre os países emergentes, eu tenho presenciado um grau de profissionalismo e de comprometimento com os mercados externos incrível, principalmente, bom, o México está integrado aos Estados Unidos, já com exportações 50% acima do Brasil, 300 bilhões de dólares de exportação. Mas o Chile é um país pequeno, que precisou crescer para fora, e hoje tem uma posição importante, mesmo aqui no Brasil, em investimentos, e em outros países vizinhos, ou mesmo na Ásia.
Então, o empreendedorismo ele está muito presente no Chile, na Colômbia, que eu presencio, no México, no Peru, e aqui nós estamos numa absoluta apatia, com um parque industrial paralisado, perplexo com os acontecimentos e que precisa ser chacoalhado. Quer dizer, não falta capacidade empreendedora, competência aqui no Brasil. Nós sempre fomos uma referência no continente, uma referência em coisas boas. E isso, evidente, agora não é o caso. Outro aspecto muito importante que eu queria ressaltar é a inovação, a tecnologia. Nós estamos numa transição, isso é outro desafio que vem no bojo para o Brasil, que é a transição para tecnologias digitais, para tecnologias novas que estão avançando com muita celeridade no mundo, e nós precisamos estar absolutamente propensos e apoiar a pesquisa, o desenvolvimento, e reter bons quadros e estimular cada vez mais o acesso a tecnologias novas, a troca de experiência, intercâmbios com outros países. É uma área que o Brasil não pode desleixar. Eu gostaria primeiro de dar uma paradinha aqui por um minuto e ver se alguém teria alguma pergunta mais específica, porque eu posso continuar. Eu estou falando de uma forma um pouco meio desordenada, porque eu resolvi colocar, mas eu não queria deixar de colocar um slide aqui, que seria o da... Você tem ele aí? Vou ver aqui. Esse aqui. Bom, aqui isso mostra a importância do Brasil como país exportador, né? Essa cor aqui, mais forte, representa os países com um comércio exterior de 125 a 250 bilhões de dólares. As exportações do Brasil esse ano apontam para mais de 200 bilhões. Só nos primeiros 8 meses deste ano, nós tivemos um superávit comercial superior aos 12 meses do ano passado. Mas, uma vez mais, nós estamos indo muito bem nas exportações, auxiliadas pela forte demanda chinesa, pelos preços favoráveis de produtos primários, mas perdendo importância cada vez mais na participação dos produtos industrializados. Mas, de qualquer forma, nos dois sentidos, nós fechamos esse ano com exportações, importações, totalizando algo como quase 300 bilhões de dólares. O que significa 300 bilhões de dólares de comércio exterior para o Brasil? Significa muito pouco uma economia de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. Significa que nós temos hoje uma participação de comércio exterior sobre o PIB neste ano da ordem de 20%. Ela vem caindo. Ano passado era 25%. Então, 20%, enquanto que os países, as maiores economias têm taxas de 50% ou mais de comércio para o PIB. Muitos argumentam que o Brasil tem um mercado tão importante que o foco no comércio externo ele perde sua relevância, porque as empresas estão mais interessadas em vender no mercado interno, não há barreiras, não há culturas diferentes, não há idiomas, nada disso. Esse argumento é absolutamente ilógico, porque se nós fôssemos pensar dessa forma, então outros 6 países
com dimensão continental, como China, Estados Unidos, a própria Rússia, enfim, não teriam percentagens de comércio para o PIB muito menores, e não é o caso. Elas têm exportações e importações acima de 50%, enquanto que o Brasil continua na faixa de 20%. Ao mesmo tempo que nós vemos essa baixa disposição com relação ao comércio externo, nós também observamos que poucos grupos brasileiros efetivamente se tornaram grupos globalizados. E, de certa forma, a maior parte deles do sul do país. Foram empresas que efetivamente saíram 15, 20 anos atrás, foram para o exterior e hoje estão presentes com fábricas na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, absolutamente integrados aos países estrangeiros, aos outros países, com mão de obra local, assimilando a cultura local. São empresas que efetivamente se tornaram multinacionais e que hoje têm pouca identidade com o Brasil. São empresas, eu conheço empresário no Brasil que mora no Brasil e que tem fábricas na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, e dá graças a Deus, tem 70% da sua receita fora, não depende de governo, não depende de subsídio, não depende de favor, não, está muito bem, obrigado. E muitas delas, eu falo aqui, exemplos de Marco Polo, VEG, Tupi, enfim, uma série de empresas, coincidentemente do Sul, que tiveram o desprendimento e saíram do país. Mas é uma exceção. Nós temos no Brasil cerca de 25 milhões de empresas. Eu não estou incluindo aqui empresas de consultoria de empresas de 1, 2 empregados. Estou falando de empresas mesmo. 25 milhões. Sabem quantas empresas dessas 25 milhões que estão efetivamente exportando daqui do Brasil? Alguma ideia? Esses 25 milhões? Quantas empresas exportam aqui no Brasil? 500 mil? Quanto? 1.200. Está próximo, mas é um pouquinho mais. 20 mil. Só que desses 20 mil, 18 mil praticamente não exportam. 2.000 empresas representam 98% do comércio das exportações do Brasil. 2.000 empresas. Se nós olharmos 1% desses 20 mil, dessas 25 milhões de empresas, nós estamos falando de 60% estão com 1% das empresas, das exportações. Então, isso dá uma ideia, ilustra um pouco o que é o Brasil. O Brasil é um celeiro, uma agricultura fantástica, competitiva, com tecnologia avançada, com custos... enfim, nós fizemos um avanço tremendo, mas nós estamos hoje voltando um pouco a nossa pauta de exportação ao que era nos anos 40. Né? Antes do café era a borracha, depois veio o café, com cana-de-açúcar, enfim, mas nós voltamos a ser um país que exporta 70%, 80% da sua pauta em produtos primários. Eu ia falar 1 minuto, né? Pode mudar. Esse slide ilustra também, muito recente, do Banco Mundial. Esse slide ilustra a produtividade do país. 2015 foi negativa. Eu não sei se dá para vocês lerem aqui, mas a produtividade declinou dramaticamente no Brasil. Desde 2009, a contribuição do crescimento da produtividade para o crescimento potencial vem se tornando menor e menor a cada ano, tornando-se negativa em 2015 e, evidentemente, 2016 e 2017. Então, nós estamos com um nível de produtividade de 10 anos atrás. Bom, aqui é mais um sumário dos indicadores econômicos
era mais para mostrar um pouco como nós estamos em relação a outros países aqui da América Latina. Veja, aqui nós estamos falando de crescimento do PIB, a variação anual. Veja o Chile, né, sempre positivo, e no período o Brasil registrando esses 2 anos de recessão. Só nós não estamos pior do que a Venezuela aqui, acho eu. Né? Tivemos também o impacto, o efeito do hard landing, da queda brusca de crescimento da China, que afetou todos os mercados. Aqui nós temos um quadro sobre o comportamento dos preços ao consumidor aqui na região. O Brasil, agora sim, com taxa de inflação declinante, mas não é um período muito auspiciareiro, não. Esse é um quadro que ilustra onde o Brasil se situa em termos de facilidade de negócios. Eu fiz menção aqui. Nós estamos dentre 187 países, nós estamos... Não, desculpa, eram 190 países, tem mais 3 aqui. Nós estamos em 123º aqui no Brasil. Isso daqui é do Banco Mundial, de 1 mês ou 2 meses atrás, isso foi publicado. Isso aqui são vários critérios, várias categorias que foram avaliadas, desde simples a abertura de uma empresa, como carga tributária, como, enfim, uma segurança, uma série de conceitos que foram levados em conta na avaliação dos países, e aí mostra onde o Brasil está situado. E, evidentemente, que quando se o investidor que já está aqui há mais de 100 anos e que já passou por crises, dificuldades e que tem uma perspectiva de longo prazo e sabe que o Brasil vai se recuperar, perfeito. Mas o investidor que entrou aqui há 4, 5 anos atrás, ou que entrou logo um pouco antes de uma desvalorização da moeda, ele vai ficar muitos anos para voltar, refletindo, né? Então, esses aspectos todos têm peso na avaliação do país, o preço do Brasil, o papel brasileiro, os investimentos no mercado financeiro, mas, enfim, lógico que isso pode ser revertido dentro de um período relativamente rápido. Basta você começar a aprovar as reformas como devem ser e retomar, controlar fazer o ajuste fiscal, começar a retomar o crescimento da economia e tudo isso, isso já vai trazer sinais positivos para o mercado e nós vamos, já vai mudar muita percepção, mas é mais para mostrar para vocês onde é que nós estamos, porra. Não é possível, porra, né? Com todo respeito a Belize e Barbuda, não dá, porra, né? Bom, aqui fala sobre o déficit fiscal do Brasil, que vocês estão cansados de saber, né? E veja como se compara com os outros países. O México, 3,5%, 2,6%, Chile, negativo, mas um pouco negativo aqui, bem menos que o Brasil. Mesma coisa que a Colômbia, enfim, déficits, mas da ordem de 2% a 3%. E os déficits de conta corrente, que são absolutamente tranquilos, nós já passamos por... Eu, pessoalmente, já convivi com um período onde o déficit de conta corrente era astronômico. Então, nós temos hoje reservas de 350, 360, 370 bilhões de dólares, que vale a 12 meses de importação. A norma internacional, o colchão mínimo que se espera das reservas é da ordem de 4, máximo 5 meses. Quer dizer, temos reservas mais do que suficientes e nós estamos longe de sermos considerados um país quebrado. Quebrado foi o que nós passamos, o que eu pessoalmente passei
Gabriela, que está aqui também, né, durante a década de 80 até meados de 90, Marcílio também, ministro Marcílio, sabe o que foi, o que é uma crise cambial. Ela realmente estrangula, sufoca e tolhe a capacidade do país de gestão e de crescimento. Enfim, então, nós temos, felizmente, em contrapartida a todos esses pontos negativos que não vão muito na minha linha. Eu sou uma pessoa muito otimista e continuo muito otimista com relação ao país. Tenho certeza que nós vamos virar essa página, mas temos pelo menos o conforto, né, ministro Marcílio, de contar aqui com uma reserva, uma caixa cheia de reservas cambiais. Isso é fundamental. Então, eu deixo aqui as perguntas. Eu fui falando assim, bem informalmente com vocês. Certamente que eu vou lembrar de outras coisas importantes para transmitir, e eu estou querendo mais ganhar tempo. Você me faz uma pergunta, aí eu lembro de outro assunto. Bem, como eu mencionei, o Joel nos trouxe aqui uma experiência enorme. Começou sobre a sua experiência na renegociação da dívida, muito tempo atrás. Nos falou da oportunidade de mudanças, das oportunidades que nós temos aqui no país com essa crise. Aquela velha história que crise é a conjugação de perigo com oportunidade, como nos ensinam os chineses. Falou da liberdade dos mercados, que não é exatamente como, às vezes, a gente vê nos livros textos sob forma de hipóteses. O jogo é um jogo que a gente tem que aprender a jogar, e para isso tem que conjugar experiência com conhecimento, não é apenas conhecimento. Nos falou do valor do tempo. Esse é um ponto crucial, o valor do tempo hoje. Como que as coisas estão precisando de celeridade para serem resolvidas. Depois da questão do prêmio de risco, que está embutido no preço que nós usamos para negociar os ativos que estão sob a legislação brasileira, isso é importante também. O ponto de inovação e tecnologia, que inclusive vai ser objeto, na semana que vem, de uma palestra do presidente da FINEP, nosso vice-presidente Marcos Sintra Cavalcante de Albuquerque. Nos falou da reduzida participação do Brasil de exportações, mais importações, de 20% do PIB, aproximadamente, da nossa pauta de exportação, que cada vez mais está perdendo em produtos industrializados, dos grupos brasileiros que se tornaram globalizados, mostrando que isso é possível, mas que se nós não fizermos uma legislação que torne o negócio no Brasil suficientemente competitivo, esses grupos acabam migrando para outras legislações, e das apenas 2.000 empresas que, dentre as 25 milhões grandes empresas, são responsáveis por 98% do nosso comércio de importação e exportação. Então, esses são alguns pontos que eu trago aqui de forma muito resumida, de forma muito mal acabada, porque nós tivemos uma palestra absolutamente brilhante do Joel, e vamos agora passar para as perguntas do público. Eu pediria que cada um que fizesse a pergunta se identificasse. Enquanto não aparece a primeira pergunta, que sempre demora um pouco, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, ao nosso vice-presidente Sérgio Quintela, que está sentado lá atrás. Eu ouvi daqui que arranjou um tempo na sua agenda para nos prestigiar. Os nossos membros do Conselho Diretor, que estão aqui, o Dr. Roberto Paulo César de Andrade e o ministro Marcílio Moreira.
cujo trabalho é fundamental para que nós possamos estar aqui nessa série de seminários, sempre aberto a todos, sempre gratuitos, sempre ecumênicos, de forma a discutir aqui o Brasil. E agradeço também aos amigos da IPGE que estão aqui, o Paulo de Tarso Medeiros, nosso ex-professor da IPGE, o Sarcinelli, aos membros do nosso diretório, o Emanuel, que está sentado ali, o Gabriel, que deve estar aqui na sala também. O deputado Márcio Forte também está aqui? Ah, o ministro Márcio Forte, sim. Tá lá. Obrigado pela presença, por nos prestigiar. Então, vamos passar agora, acho que já devemos ter a primeira pergunta aparecendo. Só para não quebrar o nosso jogo de sempre. A maioria das empresas brasileiras que saíram do Brasil saíram com a ajuda do BNDES e por causa da TJLP. Com as mudanças da TJLP, como é que você está vendo o financiamento de aquisição e saída de empresas brasileiras? Foi ótima pergunta, eu agradeço muito. Foi muito oportuna, porque era justamente um ponto que eu tinha deixado de mencionar, e que nós precisamos urgentemente atacar, é a questão do crédito. Quer dizer, nós não temos crédito de longo prazo no país, a não ser BNDES. E eu acho correta a medida que está sendo tomada com a TLP, uma maior convergência com os preços de mercado, redução tira o subsídio ou reduz, mas nós não podemos continuar convivendo num sistema financeiro onde ou você pega dinheiro do BNDES ou do FINEP, fora isso, não há recursos, os bancos comerciais mal emprestam por 30 dias, não é? E com taxas hoje absolutamente proibitivas. Então, o acesso ao crédito é, sem dúvida alguma, um aspecto muito crítico para financiar os projetos de longo prazo. De onde vem isso? Ou você traz de organismos multilaterais, como o BID, o Banco Mundial, o CAF, mas nós não podemos conviver num país como o Brasil com um sistema onde não há crédito de longo prazo. Não sei se era mais ou menos isso que você queria ouvir, mas se alguém tiver alguma outra... Aliás, você estava criando um banco de fomento, não é, Gabriela? Pergunta? É preciso botar, se anunciar seu nome, porque nós estamos gravando esse evento, depois ele vai permanecer nas redes sociais. Boa tarde, eu sou Tatiana Maia Lins, eu sou editora da revista da Reputação. E a minha pergunta é que sempre a gente ouve falar muito do que o governo precisa fazer. E eu queria saber se tem alguma coisa que a sociedade possa fazer para reverter essa situação. Como que a gente, como sociedade civil, ou os empresários, podem fazer alguma coisa para reverter essa situação? Por favor. Acho que pode fazer tudo, especialmente nesse momento. Acho que a primeira coisa mais importante que a sociedade pode fazer é eleger bons candidatos, bons governantes. O segundo passo é o Estado redefinir seu papel, reduzir seu tamanho, cumprir com o papel que lhe cabe e liberalizar, privatizar ao máximo e permitir com que a sociedade, com a iniciativa privada, possa deslanchar. Mas a primeira providência é eleger bons representantes. Boa tarde, eu sou Gabriel Grabois-Chon, aluno do segundo período aqui da IPGE. Aqui. Eu vi uma nota pelo presidente da UTERJ, Sérgio Ricardo de Almeida, em que ele estava sugerindo transformar o Rio de Janeiro num polo de cassinos no Brasil, como uma versão brasileira de Las Vegas.
E isso poderia trazer muita movimentação de serviços, muito turismo para o Rio de Janeiro. O que você acha dessa posição para aumentar o comércio internacional? Eu acho que é válido, deve ser considerado. Eu não sou a melhor pessoa para avaliar a fundo essa abertura para os jogos aqui. Você vai ter sempre posições controversas, mas não deixa de ser uma linha para estimular mais o turismo e mais divisas para o país e mais receita para o Estado. Nós já tivemos isso até a década de 40, até o governo Dutra. Acho que nós tínhamos aqui no Brasil cassino, mas já existe o jogo, né? Está de uma certa forma camuflada. É questão de regulamentar. Então, eu acho que tem que ser debatido, tem que ser bem regulamentado aí. É isso. Paulo de Tarso Medeiros. Nosso. Boa tarde. O Brasil, ciente do seu pouco poder de influência mundial em termos econômicos, sempre privilegiou acordos multilaterais ou então regionais, procurou evitar acordos bilaterais. Tanto que na América do Sul tivemos o Mercosul, que, a meu ver, foi um acordo que não deu os resultados esperados, porque não aumentou a corrente de comércio e também não aumentou a nossa produtividade, nossa eficiência produtiva. Agora, o mundo está, já há alguns anos, saindo da ênfase em acordos multilaterais. E agora, com o Trump, vamos talvez entrar numa época de acordos bilaterais em que nós temos um big boy no ringue, querendo tirar o máximo benefício. Nessa nova conjuntura, como o senhor vê a questão de como o Brasil deveria se posicionar dentro desse novo contexto? O Brasil? Sim, como o Brasil deveria se posicionar, já que a busca do multilateralismo é uma porta que se fechou, de certa maneira. Eu acho que onde vai... Eu também não mencionei isso antes, o comércio não é só comércio de bens, é comércio de serviços também, né? Eu não falei sobre isso. O Brasil sempre teve uma posição muito refratária às negociações, sejam bilaterais ou multilaterais, no âmbito de serviços. Ele conspirou, obstruiu o máximo que pôde as negociações na rodada do Uruguai, fez o possível para que não avançassem. Quando já não acreditava, não era mais possível insistir nessa linha, ele então partiu para uma linha de dissociar serviços de bens, sem que contaminasse as negociações de exportações, de comércio com serviços. Há uma postura bem refratária de defesa dos interesses do sistema financeiro, das companhias de seguros, enfim, todos de serviços. Mas, numa negociação com os Estados Unidos, isso vai ser um item importante na pauta. O acesso ao mercado, nós teremos também desafios no âmbito das exportações de produtos primários, porque os Estados Unidos têm também, assim como tem a França, os Estados Unidos têm o Farm Bill e vai ser uma negociação difícil também. Mas eu acho que há espaço para negociação bilateral com os Estados Unidos, e o Brasil deve perseguir, porque é um mercado importante, o Brasil tem que perseguir esse caminho. E está menos vulnerável, menos visado. O Brasil hoje não está no radar dos Estados Unidos. Zero. A importância do comércio entre Brasil e Estados Unidos vem caindo. O Brasil já representa hoje já o 9º ou 10º parceiro dos Estados Unidos. Mesma coisa com a Europa. Nós não estamos na lupa hoje como o México. Por outro lado, falando de México,
esse acordo que existe hoje, se você, eu andei estudando mais a fundo, e ele é um ganha-ganha. Lógico que não há perfeição, mas há um ganha-ganha. Ambos os países aumentaram muito seu comércio, aumentou a renda, aumentou o emprego. Os benefícios são muito importantes. Quer dizer, essa retórica do Trump, puramente de palanque, mas não há sustentação para arredar muito desse acordo, não. Um ajuste aqui ou ali. Mas, voltando à sua pergunta, eu acho que o Brasil deve, eu acho, concordo que vai dar mais ênfase a acordos bilaterais. Eu acho que também nós temos muitos acordos comerciais aqui na América Latina, na região, muitos acordos bilaterais, multilaterais, que se cruzam. Eu acho que nós vamos passar por um período agora de consolidação dos acordos, e que há muita sobreposição, há muitos conflitos entre um e outro. Então, nós vamos passar por uma depuração agora de acordos. Ministro Marcílio Moreira, por favor. Apenas algumas observações rápidas. Primeiro, ALCA. Realmente o Brasil foi contra, mas prestigiosos observadores, como o professor Riacte de Pacuate, que você conhece, eles acham que o Brasil, passados uns 3 ou 4 anos, passou por causa do seu pueril anti-americanismo, passou a assumir um papel que os Estados Unidos também queria. Eles não se interessaram realmente pela ALCA mais. Então, jogaram toda a culpa no Brasil, que em parte é verdade, mas acho que tem esse lado também. Em relação ao crédito, realmente é um problema. Mas hoje em dia, eu inclusive sou membro de algumas empresas, elas não querem um BNDES de lado de ponto nenhum, porque leva uma negociação, leva 2, 3 anos. E o mercado de capitais, inclusive com esses novos títulos que tem, título de infraestrutura, título agrícola, tem realmente sido esses bônus tem sido uma maneira de levantar recurso de 5 a 10 anos, sem dificuldade, a uma taxa muito menor que do BNDES. E quanto ao jogo, eu acho que o Trump, que é um grande empresário, mostra bem que jogo não é um bom negócio. Ele faliu todas os cassinos dele faliram. E os estudos macroeconômicos feitos sobre Las Vegas não mostram que aquilo tenha realmente contribuído muito para aquela região. Finalmente, você pediu para se lembrar de alguns temas. Eu acho que um tema muito atual é a adesão do Brasil à OECD, que está bastante avançada. O Brasil já tem um papel nos comitês, a Lava Jato é filha da OECD, porque o Brasil mudou a sua legislação anticorrupção, com delação premiada, etc., por causa da sua adesão ao Tratado Anticorrupção do OECD. Eu acho que seria uma coroação dessa abertura do Brasil ao mundo. O Brasil é realmente um dos países mais fechados do mundo e, realmente, eu acho que isso nos prejudica muito, inclusive, em termos de produtividade, porque nós deixamos de importar produtos e máquinas, mas também a tecnologia lá embutida. Muito obrigado. Eu que agradeço, ministro. Eu só queria, de fato, eu estava me referindo mais ao acesso de crédito no sistema bancário. Lógico que há outros canais aqui no mercado de capitais, mas voltando à questão... Canais novos. Novos. Mas, voltando à questão primeira da ALCA, independente da posição dos Estados Unidos, o contexto que eu coloquei é que
nós preferimos nos alinharmos a um grupo de países onde nós podíamos ocupar, entre aspas, a presidência, a liderança de um grupo de países pobres que nada acrescentavam ao país, né? Perdemos uma oportunidade de nos aproximarmos mais aos Estados Unidos. Sem dúvida. É isso. E quanto ao cassino, eu não sou expert nisso, mas acho que a sua colocação deve ser ouvida e o seu colega aqui deve estar respondido, viu? E pode dar uma boa pesquisa também, de monografia. Pesquisa para os nossos alunos. Foi colocado o exemplo de Las Vegas. Vamos analisar o que aconteceu, como é que foi, o que gerou de emprego e assim por diante. Bem, nós temos espaço para uma ou duas perguntas. Os nossos alunos têm aula depois das 15h30, então nós pretendemos terminar 15h30, 15h40 no máximo. Tem uma pergunta aqui, por favor. Oi, meu nome é Mário, sou do 4º período aqui da EPGE da FGV. Eu queria saber um pouco mais sobre o que o Brasil ele contribuiu, né, para que as negociações com relação ao livre comércio nas Américas da ALCA não fosse para frente, mas do seu ponto de vista, quais eram os interesses ou qual foi a principal ou as causas para essa falta de boa vontade do Brasil com relação à ALCA? São várias. Como eu disse antes, esses acordos não tem aquilo que a gente chama em inglês, não tem free lunch, né? As coisas não vêm assim. Então você tem cláusulas como ambientais, trabalhistas. O Brasil sempre foi contrário às negociações dessas cláusulas, isso foi um empecilho. A outra cláusula que eu não me referi antes, mas que também é absolutamente crítica, e que, especialmente nos dias de hoje, que chama-se compras governamentais. Isso foi sempre um item de contencioso, de dificuldade nas negociações do Brasil. E quando se fala de compras governamentais, nós estamos falando de transparência, estamos falando de lisura nas relações com o governo, nas negociações de produtos, de serviços. E hoje, falar em lisura no âmbito de compras governamentais é uma piada, né? Então, está fora de cogitação no momento. Se tivéssemos que negociar a ALCA hoje, não ia passar, entendeu? Mas tem vários serviços, era um outro item que também foi de restrição. Eu só queria, antes de mais nada, reiterar aqui a mensagem que eu dei antes. Eu estivesse cursando a pós-graduação de Economia na FGV, eu estaria radiante com a perspectiva de ser agente de mudanças nesse país. Eu acho que nós, brasileiros, dependemos de vocês mais jovens, embora eu tenha só 22 anos, não aparento, mas o Brasil de amanhã está nas mãos de vocês. E não é dizendo, vou embora do Brasil, vou para Portugal, para os Estados Unidos, isso não vai resolver nada. E só volto quando estiver tudo bem. Não, eu acho que agora é o momento de vocês abraçarem esse menu tão longo de oportunidades, de desafios, de entraves que o Brasil vem acumulando, e bola para frente, de fazer com que o Brasil retome esse crescimento. E são vocês que vão fazer isso. Só uma observação com respeito à sua resposta. Quer dizer, o caso da ALCA mostra claramente que também você tem um lado reverso, que uma vez que você faz uma aderência a esses mecanismos internacionais, talvez você, no futuro, não tenha com tanta intensidade problemas de compras governamentais, meio ambiente, a importância de aderir para cumprir a legislação passa a ter mais
vigilância internacional e, portanto, os grupos de interesse que querem, de certa forma, subtrair, têm mais dificuldade. Temos uma última pergunta aqui, por favor. Primeiramente, parabéns pela palestra. Leonardo falando. Aqui. Não. Depois de bastante Você é tempo... daqui da escola? Não, sou da Cadar Consultoria. Tá. Depois de bastante tempo de formação de bloco, talvez os países do BRICS não estejam em momentos tão diferentes, né, internamente e até mesmo na relação entre eles. Que futuro você vê para esse bloco e qual papel você acredita que o Brasil deveria ter perante desses demais países nesse bloco econômico? Eu acho que a Índia vai continuar sendo uma potência. Eu acho que China. Você está questionando o futuro dos BRICS? Como um bloco, você diz? Ah, bom. Eu acho que o Brasil tem um dever de casa muito mais importante no momento. Prioridade não é o BRICS, é arrumar a casa. Se o BRICS vai continuar ou não vai continuar, já existe também um outro bloco sendo sugerido paralelo ao BRICS. Me escapou agora as iniciais. Mas a Turquia está nessa, a Nigéria. São 4 países: México, Turquia, Nigéria exatamente, México, Indonésia, Nigéria e Turquia. É isso mesmo, Você já tinha ouvido falar? Então, esse já está sendo formado. Se você não estiver satisfeito com o BRICS, muda para o MINT. Mas acho que... Estou a mão do lado de cá. Olha, rapidamente. Boa tarde, meu nome é Alexandre, eu sou engenheiro. Eu tenho participado de várias palestras aqui na Fundação. Sorte sua. E eu estou vendo que vou ter que pegar um caderninho e começar a anotar os nomes das pessoas, né? E em uma das palestras alguém falou que a maioria dos acordos bilaterais, unilaterais que fazem pelo mundo, chega aqui no Brasil, nenhum vai para frente. Como é que o senhor acredita que esse acordo que o senhor se animou em que o Brasil fazer lá fora possa ir para frente? Que acordo você se refere? Os acordos bilaterais que o Brasil faz lá fora, chega aqui, nenhum vai para frente. Sendo que o último que ela falou tinha 8 anos atrás, que ainda estava e era com o Irã, com a Índia, alguma coisa bem insignificante. O senhor falou com tanto otimismo, eu também sou otimista, né? Mas quando cada dia que eu acordo, eu vejo essa foto de hoje, aquele apartamento cheio de dinheiro lá até... Cada dia que você... eu acho que depende também... Nós temos que mudar essa cultura de ser um país olhando menos para dentro, mais para fora, e respeitar esses acordos. Então não faz o acordo, mas a partir do momento que você celebra, tem que ser cumprido, né? Ou tem que ser atendido, né? Mas eu sei achava, que mas a pessoa falou que nem volta para o país e fica parado. Isso tira a credibilidade do país, e aí, na segunda vez, já não... Bem, sim, a última pergunta. Boa tarde. Marcelo Nini, jornalista. Pergunta em relação à China.
a estratégia do Brasil, se é que o Brasil tem uma estratégia em relação ao principal parceiro comercial, parece ser atrair investimento e aumentar a exportação de commodities, que, se eu não me engano, é mais de 90% da pauta de exportação do Brasil para a China, e a pauta de exportação deles para o Brasil é mais de 90% de produto manufaturado. Você acha que é possível não tornar essa relação totalmente equilibrada, mas pelo menos ter mais acesso à China, que é um mercado também fechado, não em tarifa, porque as tarifas não são tão altas, mas principalmente para serviço, o mercado lá é muito fechado ainda. É possível, e como seria possível ampliar o acesso de produtos brasileiros que não os tradicionais, como minério de ferro, soja e carne, na China, alcançar esse mercado enorme que tem cada vez uma classe média. Já está acontecendo isso. Eu sei de várias empresas que estão já avançando negociações com a China e, inclusive, obtendo créditos de longo prazo da China, do Banco de Desenvolvimento. Os chineses estão tão agressivos com questão de crédito que o Banco de Desenvolvimento da China está aprovando créditos de longo prazo, taxas tipo Exim Bank, mesmo que o produto não tenha origem na China. Eu tenho o caso de financiamento chinês para produtos do Brasil, mas montados por uma empresa chinesa, uma EPCista. Isso já qualifica para acesso a créditos de longo prazo. Isso é interessante. Os chineses estão muito agressivos, tanto no financiamento, como também abertos para a importação de produtos não tradicionais ou não primários. Já existe uma Câmara de Comércio, um consulado aqui bem ativo, enfim. O problema são as barreiras culturais, mas hoje cada vez mais baixas, porque hoje você vai para a China, você está em Nova York. Né? Bem, chegamos ao final do evento. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estiveram conosco aqui, aos nossos alunos, nossos convidados, convidar a todos para exatamente daqui a uma semana estarem aqui conosco para discutir um dos pontos que o Joel comentou hoje, que é a questão da inovação. Nós vamos ter o presidente da FINEP, o Marcos Sintra Cavalcante, falando sobre esse tema na terça-feira. Agradecer também ao André Vilela, que me convidou gentilmente para coordenar essa reunião, ele que é o coordenador da graduação, aos funcionários da EPGE, o Carlos, que está ali, o Ilan e os demais. E vamos em frente, né, João? Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado. Muitíssimo obrigado.